não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje a gente vai reagir a um canal que eu já assisti algumas vezes, que eu curti o conteúdo e que eu tava esperando uma brecha pra poder vir reagir. Novos clássicos, a gente vai reagir ao vídeo explicando todos os países da América Latina em 15 minutos. Deem lá uma moral pro canal Novos Clássicos, e se você é novo aqui no canal, se você tá na live, se você tá no vídeo do YouTube, se inscreve aqui embaixo, dá o like, tem o botão do Valeu Demais, né, que você pode dar um apoio ao meu trabalho de uma forma mais direta. A gente tem também o Apoia-se, que a gente tá construindo aí pra ter uma comunidade com bastante gente engajada. Você já deu o like, já comentou nesse vídeo, já mandou pra alguém e já se inscreveu no canal. Bora! Argentina. Nossos irmãos, o nome deles vem de Argentum, que significa prata em latim. Só que hoje eles não estão nem entre os 10 maiores produtores do mundo. Enfim, durante a colonização, eles sofreram bastante, porque o único porto que a Espanha usava era no Peru, ou seja, Buenos Aires ficou largado. Com Napoleão na Europa, os argentinos buscam a independência e conseguem, graças ao general San Martín. Milhões de italianos e alemães entram no país e com o ciclo do trigo e da carne em alta, a Argentina vira um dos países mais ricos do mundo no século XIX. A decadência começa por corrupção, que desanda para o populismo do Perón e deságua numa ditadura militar. Eles caem depois de começar a Guerra das Malvinas, um fracasso total. Hoje, mesmo como campeões da Copa do Mundo... Gente, às vezes, quando você estuda relações internacionais, você tem uns momentos, assim, de clareza que você fica, meu Deus do céu, como que isso, em qualquer momento isso aconteceu? Por exemplo, vocês sabiam que o Brasil já teve uma disputa territorial com a França? Pois é. Ah, Martina, você bebeu? Porque a França tá do outro lado do continente, do mundo. Tem um rio gigante chamado Oceano. Desculpa, eu tô imbecil hoje. Tem um oceano no meio dos dois. Como é que eles disputaram disputa territorial? Porque tem a Guiana Francesa, que é da França. E enquanto estavam ali se delimitando ali no século XX os territórios do Brasil, uma partezinha ali que a gente conhece hoje como Amapá. Tá vendo isso aqui? Esse verdinho aqui, ó. Essa aqui é a Guiana Francesa. Perfeito? Perfeito. Esse aqui é o nosso bom e velho Amapá. Capital Macapá. Beleza, beleza. Isso aqui, galera, toda essa região aqui, a França falava que era deles. E aí, o Rio Branco, né, o Barão do Rio Branco, que era ministro das Relações Exteriores do Brasil na época, foi um dos primeiros grandes diplomatas do Brasil, inclusive foi responsável por a gente ter o Rio Grande do Sul e o Acre, foi ele que conseguiu pra nós, então o cara era pica. Tanto que a capital do Acre se chama Rio Branco por causa dele. Ele fez um acordo com a França para poder resolver essa questão aqui. Inclusive, chegou tão perto de uma guerra que tinha tropas francesas aqui nessa região prontas para invadir o Brasil. Mas aí o cara foi lá e contornou e foi tudo no diálogo. E aí a gente tem também a Argentina, que disputou território com a Inglaterra, né, as Ilhas Malvinas, que ficou aqui embaixo. Não preciso nem falar que eles perderam, né? Eu acho que isso aí já ficou meio que implícito quando a gente começou o papo dizendo que a Argentina entrou em guerra com o Reino Unido. E tentando uma mudança radical. Que foto fantástica. A Argentina ainda tem um longo caminho pela frente para retomar os anos de ouro. Uruguai. Fica na boca do Rio da Prata, fala espanhol, tem cultura gaúcha, é viciado em futebol. É impressionante o Uruguai não ser parte da Argentina. Mas isso é em parte culpa do Brasil e do Reino Unido. Hoje, o Uruguai é conhecido pela estabilidade. Gente, quando eu falo que o Reino Unido já invadiu... Vocês já viram um mapa da quantidade de países que o Reino Unido invadiu? Os países em azul, o Reino Unido já invadiu. Caracas. Precisa falar mais alguma coisa? Eu vou repetir. Os países em azul, o Reino Unido já invadiu. Olha isso aqui, velho, que absurdo. Olha isso aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá aqui, 9, aí aqui é eles, né? 10, 11, 12, 13, sei lá, no máximo. Aí tem uns aqui no meio, mas assim, deve ter uns 20, no máximo, de 190, de quase 200 países, deve ter uns 20 que eles não invadiram. Os caras eram folgados, velho, folgado. Né? Ah, por que eles coisa no Uruguai? Eles têm influência no mundo inteiro, pô. Bora. A boa qualidade de vida e pelo progressismo. Mas saiba que o Uruguai é um dos países com história mais violenta da América do Sul. Nossa, sim. Já foi parte do Brasil e da Argentina, teve guerras civis, revoltas, ditaduras, inclusive a guerra mais violenta do continente, a Guerra do Paraguai, começou por conta dele. Quem olha hoje pensa nos cassinos, no Bob Marley, no assado e nem imagina. Chile. Ninguém sabe ao certo de onde vem o nome Chile.
pode significar fim do mundo ou gaivota em Mapuche. Enfim, é o país mais longo e com um deserto mais seco do mundo. Isso acontece porque os chilenos adoram o litoral. Tanto que eles roubaram as praias da Bolívia na Guerra do Pacífico, em 1879. O Chile conseguiu vencer sozinho o Peru e a Bolívia, em grande parte por sempre ter tido uma cultura muito militarizada. Cara, isso é real. Não é à toa que a ditadura do Chile é a mais violenta de toda a América Latina. Não sei se vocês sabem disso, mas assim, a ditadura do Brasil foi horrível, foi tenebrosa, nunca pode se repetir. Agora, a do Chile, gente, de papo de 90, 80 mil pessoas mortas, mano. Mortas! Sem contar a galera desaparecida. Era umas paradas bizarras, velho. Ditadura... eu subi muito o número. Peço perdão. Não é 80, 40 mil, não. É 40 mil. O total de vítimas oficiais entre executados, desaparecidos e torturados durante os 17 anos da ditadura de Pinochet subiu pra 48.280. Isso foi depois de acharem documentos recentíssimos, tá? Só que os grupos de vítimas, se estimar que a cifra pode superar os 100 mil. Eu acho que é isso que eu tava na cabeça. Eu sabia que eu não tinha tirado esse número do nada, sabe? Tipo assim, eu li isso em algum lugar. Mas é muito difícil até estimar isso, galera. Porque a ditadura do Chile, assim como todas as outras ditaduras na América Latina, ela foi apoiada pelos Estados Unidos. Mas ela ainda teve uma questão muito forte com o Reino Unido. Então ela tinha duas grandes potências apoiando. E mais que isso, ela teve uma característica muito particular, que foi uma ditadura muito voltada para o neoliberalismo. Porque o Chile, ele foi o grande laboratório do neoliberalismo no mundo. O neoliberalismo, ele surge ali com a Thatcher e com o Reagan, né? E ele foi testado pela ditadura do Pinochet. Então, é uma ditadura... Tinha muito em jogo, sabe? Então, era necessário que fossem apagadas o máximo de informações, que fossem escondidas o máximo de informações. E por isso que é tão difícil a gente estimar ainda hoje a quantidade exata de pessoas que morreram nesse período. Antes, eles viviam em guerra constante contra os bravos índios mapuches, e a capital Santiago era um posto militar. Sim. Mas depois da vinda de milhares de alemães, o militarismo chileno foi para outro patamar. E eles passaram a ter o exército mais moderno e preparado de toda a América Latina. Isso foi relevante de novo em 1973, quando o general Pinochet deu um golpe no presidente Allende e inaugurou uma das ditaduras mais violentas da América do Sul. Coisa que o atual presidente Boric faz questão de lembrar. Mesmo assim, o país é o mais liberal e rico da América Latina. Paraguai. Falando em... É rico assim, naquelas. É aquela coisa que a Argentina está tentando fazer. O país é rico? Sim. A população? Outra história. Ditaduras. O Paraguai foi de um polo jesuíta para converter índios guaranis no século XVI para um projeto fracassado de utopia no século XIX, para desaguar em uma sequência de governos militares e chegar no Solano Lopes. Na época, o Paraguai fez o oposto dos seus vizinhos, com protecionismo econômico, isolacionismo e militarização para começar uma guerra e engrandecer o país. Sim. Mas esse sonho foi enterrado por Duque de Caxias e adezembrado em 1868. Cara, enquanto o resto da América Latina inteira tava formando laços, se expandindo, o Paraguai tava lá, na deles. E, mano, a Guerra do Paraguai, não sei se vocês estudaram na escola, mas foi muito violenta também, mano. Nossa, foi uma coisa absurda, de tipo assim, chegou um ponto de que tinha morrido tanta gente que criança começou a ir pra guerra. E aí morreu, tipo, uma cacetada de criança. Olha isso, velho. Ao todo, isso... Naquela época, as perdas humanas sofridas no Paraguai são calculadas em até 300 mil pessoas. Isso é absurdo. É que é isso, né? A galera nessa época, tá escrito aqui, morria só da guerra, mano. Morria de doença, morria de fome, morria de sede, sabe? Tipo assim, era muito, muito, muito insalubre, tá ligado? Aqui, ó, é difícil saber e tal. Só que, mano, pode estar entre 300 mil e 1,3 milhão. Mano, é um absurdo. Olha isso, 221 mil habitantes, 106 mulheres. Mano, é bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. É muita gente. Depois disso, o Paraguai nunca mais foi o mesmo, passando por décadas de instabilidade e por outra guerra, dessa vez contra a Bolívia, o que culminou em mais uma ditadura, a mais controversa do continente. Ditadura pra caralho, Paraguai. A de Alfredo Stroessner, que abrigou nazistas depois da Segunda Guerra. Hoje o Paraguai se sustenta como exportador de energia hidrelétrica e como porta de entrada para produtos chineses na América do Sul. Sim. Bolívia. É o país que escolheu homenagear o Simão Bolívar no nome. Infelizmente, isso não ajudou a Bolívia nos seus problemas internos e com seus vizinhos,
principalmente porque esse país já perdeu mais da metade do seu território original para eles, além de ter desfeito a sua união com o Peru. Hoje em dia, a Bolívia se orgulha de ter uma das constituições mais plurais do mundo, concedendo ao planeta Terra os mesmos direitos de todos os bolivianos e reconhecendo mais de 37 idiomas. Além disso, a Bolívia é o país mais etnicamente indígena da América do Sul, tem o lago navegável e a capital mais alta do mundo e o maior deserto de sal. Peru é o principal país do antigo Império Inca, com a capital, Cusco. Foi onde eles construíram estradas nas montanhas, domesticaram lhamas e construíram Machu Picchu. Depois de ser conquistado... Tô doida pra ir pro Peru. Por favor, não entenda isso errado. Não tem nenhuma agência de viagem me assistindo aí que queira me patrocinar pra eu poder ir no Peru, não? Por favor. Pelos espanhóis, eles criaram o vice-reinado do Peru e a cidade de Lima, da onde comandaram a América do Sul, até ficarem independentes com a ajuda do San Martín. Os próximos 200 anos de história são de disputa de poder entre civis e militares. Hoje em dia, é famoso pela cultura dos incas e pela culinária, pela grande população de japoneses, além de ter uma Nossa, gente, eu preciso contar uma história aqui. Vocês vão rir. Senta, que lá vem história. Uma vez, eu tive uma aula de América Latina, tá? E um semestre inteiro só estudando América Latina. E aí, cada aula, a gente tinha uma aula teórica do professor falando, e depois um grupo tinha que apresentar um seminário sobre aquele país. O meu país, como não poderia ser diferente porque o meu grupo de amigos tem 12 anos de idade, foi sobre o Peru. Já começaram as piadinhas no dia de escolher o grupo. Ah, o Peru, vamos fazer o Peru, quem vai ficar com o Peru, enfim. Peru. E aí, chegou o dia da gente apresentar o seminário. Já era emenda de feriado, que essa aula era numa sexta-feira à noite, eu tava puta. Entendeu? E aí chegou a minha hora de apresentar. E o meu professor, gente, eu juro pra vocês, parecia que ele queria provocar a gente. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos presidentes que o Peru teve, em tipo 20 anos o Peru teve tipo 7 presidentes, é absurdo. Foi um cara que chamava Pedro Paulo, eu não sei, um outro sobrenome começava com K. E o apelido dele era PPK. O PPK era o presidente do Peru, com licença. E o Peru, eu não sei se vocês sabem também, mas tem uma região do Peru que se chama Checa. E o PPK se formou em Checa, no Peru. E eu não estou brincando. Eu tô falando sério. PPK Peru. Ai, tomara que não apareça aqui, ó. Pedro Paulo Cucuzu. E ele é conhecido como PPK. Região de Checa, Peru. Miguel Checa District. E aí, eu ainda tinha que aguentar o meu professor falar se a gente queria realmente sentir o sabor do Peru. Se você quer sentir o Peru na sua boca, você tem que comer o ceviche peruano. Era uma sexta-feira, 7 horas da noite, eu tava tutando isso. Vocês têm noção? E ainda tem Cusco. Que mais dizer a vocês? Geografia muito variada, com a floresta amazônica, a cordilheira dos Andes e uma faixa de litoral, onde mora a maioria da população. Equador. Único país da América do Sul a ter ficado independente da Espanha, sem a ajuda do Bolívar e do San Martín, é atravessado pelo Trópico de Capricórnio. As cidades principais são Quito, na montanha, e Guayaquil, na praia. E o país, além disso, tem 84 vulcões e as Ilhas Galápagos, onde Darwin descobriu a evolução. 84 vulcões? O Brasil tem vulcão, né? Só não é ativo. Estão observando seus animais exóticos. Em 2000, para combater a inflação, eles adotam e, incrivelmente, funciona, sendo um de 5 países, além dos Estados Unidos, a usar a moeda americana. Colômbia. País com a terceira maior população da América Latina, é o único da América do Sul com litoral no Oceano Pacífico e no Atlântico. Foi o centro do vice-reinado de Nova Granada, com o porto de Cartagena levando boa parte do ouro e da prata para o Velho Mundo. Em 1819, liderados por Simão Bolívar, ficaram independentes e fazem um mega país que incluiu o Equador e a Venezuela, mas que não durou 10 anos. No próximo século, a Colômbia é marcada pela disputa entre 2 partidos, o liberal e o conservador, que lutam quase 10 guerras civis, até que em 1948 eles... Tem um partido lutando contra o outro. Nas urnas, não, amor, na porrada. Aqui é América Latina, na Europa, não. Decidem dividir o governo meio a meio, alternando a presidência de 4 em 4 anos. Esse governo dá um fim para a violência entre os partidos, mas leva à formação das Farc, de milícias e do tráfico de drogas. Nossa, já estudei Farc. Tudo que é matéria de defesa e segurança, a gente estuda Farc. Que fica famoso com Pablo Escobar. Isso continua a violência política até o século XXI, quando o governo assina tratados de paz com esses grupos e conseguem finalmente ter a paz. Venezuela. Mais ou menos. É mais ou menos. Inclusive, mano, a Colômbia tem o presidente. A gente reagiu ao discurso que eu vou falar aqui no canal. Inclusive, se você não assistiu,
O link tá aqui no card e na descrição. Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, eu tenho medo de encontrar ele na rua. Porque ele é muito bravo, velho. E ele fez um discurso pica. Ele fez um discurso mais pica da história da ONU, assim. A gente reagiu a esse discurso aqui na mesma semana que a gente reagiu do Lula. E eu fiquei com muito medo dele. Terra natal do Simão Bolívar, se divorciou da Colômbia em 1831. Tem uma história semelhante aos outros países da região até 1918. Maiores reservas de petróleo do mundo e o país começa a enriquecer. Depois de brigarem entre si, em 58, as elites fazem um acordão de dividir o poder e o país tem uma era de ouro, com a riqueza do petróleo sendo compartilhada com a sociedade. Até os Estados Unidos virar e falar assim, ô, você não vai me dar desse petróleo aí? A Venezuela falar não. E aí o negócio foi só ladeira abaixo. Venezuela conseguindo o maior PIB per capita da América Latina. Quando o preço do petróleo cai no final da década de 80, o governo passa por uma crise. Em 1992, acontecem 2 tentativas de golpe militar lideradas por Hugo Chávez, que falham. Em 98, ele é eleito presidente com um discurso populista e desfaz o acordão, pegando o poder para si. Nos anos 2000, com o petróleo caro, Chávez distribui riqueza para os mais pobres e coloca seus amigos no poder. Mas, a partir de 2014, os preços caem e seu sucessor, Nicolás Maduro... Esse é o perigo de commodity, gente. E esse é o perigo de você ter apenas uma coisa gerando a sua economia. E, mais do que isso, é o perigo de você ter uma indústria interna desacelerada. Então, tipo, o que eu quero dizer com isso? Isso é um problema geral da América Latina. O Brasil não tem tanto esse problema, mas muitos países aqui tem. Quando você tem uma só fonte de renda, petróleo, ou, por exemplo, no Paraguai, as hidrelétricas, a energia, né? Ou, quando acontece uma crise nessa área, você se ferra. Perfeito? Perfeito. E aí, quando o país não tem dinheiro para importar e não tem uma indústria interna desenvolvida, o que isso significa? Uma indústria interna que consegue se manter sozinha sem as importações, o país se ferra, porque aí falta pra galera lá de dentro, entendeu? E falta emprego, falta insumo, falta bens de consumo. Então, é um problema. Um problema que a Venezuela tem, uma grande parte dos países da América Latina tem, e que explica a situação que ela está hoje. Maduro, um ex-motorista de ônibus, lida com a pobreza extrema, tornando o regime autoritário de vez. Panamá. Fica bem na junção entre a América do Sul e a Central. Foi usado pelos espanhóis para transportar bens entre o Pacífico e o Atlântico e quase foi colonizado pela Escócia. Em 1690, eles estavam com inveja das colônias de outros países e resolvem juntar 1/5 de toda a riqueza do país para colonizar o Panamá. Isso deu errado, e para não falir, tiveram que se juntar com a Inglaterra, formando assim o Reino Unido. Mas voltando para o Panamá, eles fizeram parte da Colômbia até o século XX, quando os Estados Unidos se interessaram em criar um canal conectando os 2 oceanos bem lá. Com apoio americano, eles ficam independentes em 1903. Nossa, gente, eu fiz todo um trabalho da faculdade sobre essa bosta desse canal do Panamá. Fiquei 6 meses estudando essa porra e até hoje eu não entendi direito, velho. É muita treta, mano. Juro, 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 juro. Você tem que fazer uma especialização inteira nessa bosta pra você entender tudo. É muito complicado, muito complicado. E cedem uma faixa de terra para os Estados Unidos construírem o canal do Panamá. A ideia era ele ser dos americanos para sempre, mas em 78 os panamenses assinam um tratado para receber o canal de volta no final do século, e assim foi feito. O canal é deles até hoje. Costa Rica. Mesmo com esse nome, era... De novo, mais ou menos, tá? Porque, no fim das contas, tem nada nosso. É tudo dos Estados Unidos, porque eles que têm mais dinheiro. parte mais pobre de todo o Império Colonial Espanhol. Primeiro ela fez parte do Império Mexicano, depois da República Federal da América Central, mas depois ficou independente. A Costa Rica consegue enriquecer um pouco vendendo café e banana para os Estados Unidos, mas é claro, com alguns exageros do tio Sam, o que causa problemas na sua política durante o século XX. Mas hoje em dia a Costa Rica é considerada o país mais feliz do mundo. É um paraíso fiscal e já aboliu seu exército, além de ser um destino turístico clássico para americanos e surfistas, por conta das ondas e da natureza exuberante. Nicarágua. Ninguém sabe ao certo, mas parece que significa quintalzinho dos Estados Unidos, né, basicamente. Fica cercado pelas águas. E realmente, Managuá, a capital de 6 milhões de habitantes, é cercada mesmo. No século XIX, inclusive, a cidade foi cercada por um exército privado americano, chefiado pelo aventureiro e escravocrata William Walker, que chegou até a montar um governo provisório. Mas a parte mais famosa da história da Nicarágua foi a ação da guerrilha socialista sandinista e a sua guerra contra o grupo paramilitar financiado pelos Estados Unidos. Nossa, gente, essa é uma das... Juro, foi uma das histórias que eu mais gostei de estudar nessa matéria que eu falei com vocês, que eu tive de América Latina. A história da Nicarágua é foda. Se vocês quiserem, um dia eu faço um vídeo sobre. Os contras, que não só abalou o governo do Reagan, mas que também é uma dor de cabeça até hoje no país.
por conta do presidente ou ditador que atualmente manda por lá. Honduras. É um dos países que carregam o legado cultural dos maias, mesmo eles tendo sumido antes da chegada de Cristóvão Colombo. Na sua quarta viagem, ele aproveita para assaltar uma jangada maia com metais preciosos na região. Talvez isso tenha sido um sinal, porque Honduras prosperou na época colonial, já que foi onde os espanhóis encontraram uma mina de prata. No século XX, os Honduras não prosperou nada, né? Quem prosperou foi os espanhóis, mas tudo bem. Estados Unidos controlam completamente a política hondurenha para garantir uma boa oferta de bananas, o que originou o termo República das Bananas. Além disso, Honduras ficou conhecida pela Guerra do Futebol, uma guerra de 4 dias que começou com uma troca de insultos com El Salvador e que piorou depois de uma derrota hondurenha no futebol, resultando na expulsão de 12 mil salvadorenhos do país e o início de um conflito armado. Simplesmente América Latina. El Salvador. Isso aqui é o suco da América Latina, velho. Foi o foco de maior resistência indígena contra os espanhóis na América Central. Mas no fim, a região também foi anexada e se destacou pela riqueza do solo, que é todo de origem vulcânica. El Salvador foi um grande produtor de café, antes mesmo do Brasil. Isso até a Guerra Civil nos anos 70, que só foi encerrada graças ao trabalho coordenado da Igreja Católica e das Nações Unidas. Hoje, El Salvador voltou à mídia Entre aspas, tá? Mas tudo bem. do presidente Nayib Bukele, que iniciou um plano agressivo de reformas para o país, adotando o Bitcoin como moeda corrente, erradicando a malária e aplicando um plano radical de segurança pública. Esse cara é meio doidão, tá? Meio não, ele é bem doidão. Esse cara é meio totó das ideias. O que acabou com a gangue mais violenta do mundo, a Mara Salvatrucha. Guatemala. Significa lugar de muitas árvores, na língua dos astecas, mesmo sendo um dos maiores centros da civilização maia. No período colonial, a Guatemala se destacava pela produção de corantes, mas nunca prosperou muito. Assim que ficou independente, passou a ser Era conhecido por uma coisa, mas não era muito bom nessa coisa, não. governada por um ditador chamado Rafael Carrera, apoiado pela Bélgica e pelo Reino Unido. De ditadura em ditadura, passando por uma breve fase democrática, a Guatemala virou mais uma das repúblicas das bananas. E viveu com 40 anos de guerra civil, com violência de um governo financiado pelos Estados Muito violento. Unidos. O Bill Clinton até pediu desculpa por isso em 1999. Antes, a Guatemala era famosa por ter o maior salário de presidente da América Latina, mas o atual presidente Arévalo diminuiu seu salário em 25% e o país saiu da primeira posição. República Dominicana. Divide a ilha de Hispaniola com a Haiti, ficando com um pedaço direito. Foi o primeiro lugar que o Cristóvão Colombo pisou na América. Os espanhóis nunca ligaram muito para a ilha, usando mais como base militar e de comércio. Eles ficam independentes da Espanha em 1821, são invadidos pelo Haiti e ficam independentes deles em 44, virando uma colônia espanhola de novo, e finalmente ficam 100% independentes em 1865. Depois, tem um período de disputa entre elites. Em 1930, assume um ditador que tenta depor o Fidel em Cuba e assassinar o presidente da Venezuela, mas que também consegue estabilizar o país, investir na economia e na educação. Depois dele ser deposto em 61, com a ajuda dos Estados Unidos, o país passa a oscilar entre democracia e ditadura, mas consegue ficar relativamente rico com turismo e exportação de produtos agrícolas. Haiti. Fica no pedaço esquerdo da Hispaniola e foi colonizado pelos franceses. Foi a principal colônia do país no século XVIII, produzindo mais da metade do açúcar e do café vendido na Europa usando trabalho escravo de africanos. Quando a Revolução Francesa aconteceu... Mano, se não me engano, tipo, 90% da população da Haiti era escrava. Tipo, era uma coisa absurda. Os escravos da ilha, que eram 90% da população... Eu falei! 90%. Se revoltaram, mataram todos os europeus, estabeleceram um segundo país independente da América. A Revolução do Haiti é absurda de se estudar. É muito Foi um caos, mas foi muito pico, com todo respeito. E eles colocaram um medito nos donos de escravo do mundo inteiro. Todo dono de escravo a partir daí vivia com, ó... Morria de medo de acontecer isso aqui, ó. Isso aqui que está acontecendo aqui nessa imagem, não sei se vocês estão vendo, arrombados. E o único governado por negros. Imediatamente, os novos governantes começaram a brigar entre si e até chegaram a reescravizar parte da população. Isso, somado com as reparações que os franceses cobraram por terem perdido sua colônia, atrapalhou o país de se desenvolver. Essa disputa entre grupos rivais continua até hoje, só que por um país mais pobre ainda, já que em 2010, depois de 250 anos sem nenhum terremoto, eles tiveram um gigantesco, que devastou o país. Nossa Senhora. Cuba. Começou como uma colônia espanhola em que se plantava tabaco, café e açúcar. Só foram tentar ficar independentes em 1868, mas demorou 3 guerras, 30 anos
e a ajuda dos Estados Unidos para finalmente conseguirem. Eles passam os próximos 60 anos livres e governados por políticos corruptos, Óbvio. mas sob forte influência dos americanos, que investiram em plantações de açúcar e em turismo. Isso muda com a Revolução Cubana de Fidel Castro, Sim. que confisca os negócios americanos e implementa sua própria ditadura alinhada com a União Soviética. Mesmo com o subsídio dos russos, as próximas décadas são de estagnação econômica, até que a Guerra Fria acaba e Cuba mergulha de vez na pobreza, em que está até hoje. México. Novamente, tá? E aqui, não quero que vocês achem que eu tô, tipo, só defendendo e tal, mas a grande questão de Cuba, ela é muito mais externa do que interna, tá? Internamente é um país que funciona, não é um país rico. Não é igual o que falei no Chile, que tipo, o governo é rico, a população... Mano, os dois são pobres. O governo é pobre e a população é pobre em Cuba, ponto. Mas todo mundo tem comida, alimentação, escola, saúde, de graça. É um governo igualitário, não dá pra dizer que não é, tá ligado? Todo mundo tem as mesmas condições dentro de Cuba. Não é uma parada oligárquica, entendeu? E a grande questão deles, mano, é que, tipo, tem embargo pra... Entendeu? Tipo assim, não tem nem como um país pensar em crescer com a quantidade de embargo que tem em Cuba. Não é à toa que Cuba entrou agora pro BRICS, com essa promessa de que os BRICS vão ajudar, né, Cuba a superar esses embargos. E tá tendo uma movimentação absurda no sistema internacional de países que acham que, mano, é injusto, sabe? Tipo, não é justo que os Estados Unidos possam decidir a qualidade de vida de uma população inteira simplesmente porque não alinha a ideologia, tá ligado? Não é como se a gente estivesse na Guerra Fria, a gente não tá mais na Guerra Fria. Foi a joia da coroa espanhola por 300 anos. Eles chegaram lá em 1520 e o Hernán Cortés derrota os astecas e conquista seu império. Ao longo dos anos, continuaram expandindo o território pro norte e pro sul, fazendo que o vice-reinado da Nova Espanha História do México também é tá? Fosse da Costa Rica até o Texas e a Califórnia. Lá, eles acham ouro e muita prata, que junto com a do Peru, transformam a Espanha na maior potência europeia por mais de 100 anos. Sim. Então, no século XIX, quando a colônia declara independência, eles lutam uma guerra brutal contra a metrópole, o que deixa o país fraco para conter outras ameaças. O resultado é que os países da América Central e o Texas ficam independentes do México, além dos americanos conquistarem a Califórnia. Depois acontecem várias guerras civis entre as elites conservadoras e liberais, uma ocupação francesa brutal e uma revolução sangrenta entre 1910 e 1920. Depois de 100 anos de caos, a sociedade concorda em ser governada por um partido único, PRI, até o final do século. Eles perdem uma eleição pela primeira vez em 2000 e desde então o México é uma democracia estável e relativamente rica pela proximidade econômica. De novo, estável mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Um país altamente controlado pelo narcotráfico, com muita gangue, muita facção. E um país, mano, que tem muita dificuldade de manter sua democracia, cara. Muita dificuldade. Com acusações de fraude, com problemas durante as suas campanhas eleitorais, enfim. Com os Estados Unidos. Brasil. Finalmente em casa. O Brasil é latino, mas é bem diferente do resto da família. Justamente porque os espanhóis Baile dos caloteiros e franceses foram mais violentos e centralizadores. Os portugueses conseguiram se integrar aos tupis e chegar até o interior da América, enquanto permitiam que o mercado interno se desenvolvesse sozinho. O Brasil foi construído pouco a pouco por tropeiros, mulheros, bandeirantes, mascates, jesuítas, seringueiros e mais tantos outros empreendedores aventureiros. Em 1800, os portugueses transformam o Brasil em coroa e vêm governar daqui. Alguns voltam, Dom Pedro I fica e funda um império indivisível e soberano, diferente de muitos dos nossos irmãos. Foram muitos momentos de instabilidade ao longo dos séculos XIX e XX, mas hoje o Brasil é a maior economia da América Latina e a grande potência regional. E o maior campeão da Copa do Mundo. Apenas. Pô, curti demais, galera. Vocês curtiram? Nossa, tô torcendo pra esse vídeo fazer sucesso pra eu poder reagir mais. Novos clássicos, muito obrigada, queridos. Vocês são pico. Falei algumas coisas aí ao longo do vídeo, mas porque estudante de relações internacionais, né? Eu sou meio preciosista com algumas coisas. Se inscrevam no canal dos meninos. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, se inscreve no canal, dá like, não se esquece, comenta aqui embaixo, faz muita diferença pra mim. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta pra eu trazer mais, tá? Pra eu saber que vocês gostaram. E é isso, gente. Um beijo. Até mais.